Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal o Leão do Mar. Vamos para mais um vídeo, hein? E vamos falar de Juan Pablo Vojvoda, que está empolgado demais e está empolgando demais, né? Teve a informação aí do Lucas Musetti. Lucas Musetti disse que, segundo informações dele, teve um dos treinos de quinta-feira que o homem ficou 3 horas, 4 horas treinando, inclusive treinando, liberou o time principal, pegou os reservas, pegou meninos da base, treinou bastante eles. Isso é o técnico de verdade. Por isso que estamos aí com muita esperança em relação ao Vojvoda. E até trouxe na thumb, né? Fé em Vojvoda. É a fé que a gente tem que ter nesse momento. O Santos que eu estava fazendo uma reflexão, o último técnico do Santos competitivo que nós tivemos, né? Se formos pensar, nós, nós tivemos o Cuca, né? Que chegou na final da Copa Libertadores, aquela Copa Libertadores que, se o Santos fosse campeão ali, eu acho que a história seria bem diferente. Diferente, porque o Santos seria tetracampeão da Libertadores e o Palmeiras ficaria com uma Libertadores naquele momento, né? Hoje o Palmeiras está numa iminência de ganhar 4 títulos. Impressionante, né? É uma coisa assim, o futebol, isso em quê? 5 anos, 4 anos. Como o futebol ele é impressionante. E o Vojvoda pode, pode estar revolucionando o futebol do Santos. Quando ele foi contratado, eu disse, né? Blindar o CT Pelé, blindar o elenco. Tem que ser feito isso. Tomara que esteja sendo feito. Deixar o Vojvoda treinar esse time de forma à vontade, sem interferências. E eu acredito que está acontecendo isso. O jogo contra o Atlético Mineiro foi muito animador. Foi muito animador, pelo menos da minha parte. Eu me animei demais com aquela partida. Fazia muito tempo que nós não víamos um tempo espaçado assim, ver o trabalho desenvolvido dentro de campo. Tudo que foi treinado, tudo que foi preparado, eu acredito que o Vojvoda conseguiu traduzir isso para os jogadores e dentro de campo contra o Atlético Mineiro. Ele conseguiu passar isso daí. E o Santos teve essa mais uma semana para se preparar para o clássico contra o São Paulo, né? O São Paulo que vem de uma derrota quinta-feira contra a LDU pela Copa Libertadores da América, que é o campeonato que o São Paulino adora, né? Semana que vem tem o jogo de volta, o São Paulo perdeu por 2-0, tem o jogo de volta aqui no Morumbi. Eles chegaram, o São Paulo chegou na sexta-feira em São Paulo, deve fazer um treino leve, fez um treino leve, nesse sábado deve fazer. Deixa eu ver se tem alguma programação do São Paulo aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver a programação do Tricolor Paulista. São Paulo. Final de semana. Vamos ver se fala alguma coisa. Eu acho que não, mas pelo que eu tinha. Pelo que eu vi, pelo que eu li, o São Paulo vai treinar esse sábado. Então, assim, deve ser um treino leve. O São Paulo deve vir com um time alternativo, um time misto. O São Paulo está muito bem no Campeonato Brasileiro. Após a chegada do Hernan Crespo, o time se recuperou demais. E esperamos que o Vojvoda se espelhe no Hernan Crespo, no sentido de resultados, né? Tô falando de trabalho. Resultados. Tomara que o que ele fez com o São Paulo consiga fazer com o Santos. Se o Santos conseguir emendar aí, faz muito tempo que não emendamos, uma sequência grande de vitórias, jogos sem perder, talvez nos dê mais esperança. E a fé está em Vojvoda. É Vojvoda porque o senhor aí está trabalhando demais, muita intensidade. Os vídeos que nós temos visto, né, que a Santos TV tem postado, tá empolgando muito o torcedor santista pela forma de intensidade, a forma de comunicação com os atletas. Na última partida, mostrou ele após o jogo ali conversando com os atletas. Antes do jogo também conversando com os atletas. É um técnico ativo, atuante.
O time do Santos, quando foi contratado lá atrás, muitos tinham expectativas que o Santos faria um bom campeonato sim, porque o elenco você tem um elenco que tem peças interessantes. Se formos pegar o time de 25, o time que caiu de 23, a diferença é muito grande, ao meu ver, tecnicamente, mas cada competição é cada competição. O Santos que errou na chegada, acho que Dom Pedro Caixinha ainda teve até uma certa base, né? Vamos se dizer, para contratar. Não é um técnico ganhador, mas é um técnico, pelo menos. Agora, o maior erro do Santos, sem sombra de dúvidas, foi o Kleber Xavier. E que isso sirva de aprendizado à diretoria atual do Santos, e à diretoria do Santos atual e à diretoria futuras do Santos, né? O Santos não é sparring, o Santos não é lugar para estagiário. E isso ficou mais do que provado, tendo em vista a cachapante derrota para o todo-poderoso Vasco, em pleno Morumbi, com 54 mil pessoas. Tá? Isso é reflexão e reflete ao que estava no banco de reserva, gente. Eu duvido, não sei, futebol é uma caixinha de surpresa, se o Vojvoda tivesse naquela partida, se a gente tivesse tomado, podia até ter perdido, mas tivesse tomado uma goleada histórica daquela. É apenas uma reflexão, mas a gente se empolga muito, esperamos que o Vojvoda consiga revolucionar o futebol do Santos, né? Esse lance dele pegar meninos da base para treinar depois, isso quer dizer que ele está olhando tudo que acontece na parte do futebol do Santos. Isso é muito importante, cara. Muito importante, sabe? Eu lembro até o Cuca sempre da entrevista, né? Nesse sentido, eu acho bacana. Ele falou, pô, no Santos tem uma coisa diferente, né? A gente tá aqui na nossa sala e a gente consegue ver os campos e a gente consegue ver os meninos da base treinando. E a gente consegue pensar alguns jogadores, né? E talvez o Vojvoda tenha feito isso. Os outros técnicos não fizeram isso, muito por culpa do Santos, que não trouxe técnicos com a estirpe do Santos, tá? O que é estirpe? Com DNA santista. O Vojvoda, ele tem uma característica muito parecida do que é o clube. Pelos trabalhos que ele fez no Fortaleza, pelos trabalhos que ele fez na Lacaleira, em outros clubes aí. Então, acho que você tem que trazer profissionais que tenham características parecidas com o clube, né? Ah, Diogo, mas o Santos é tricampeão da Libertadores com o Muricy, que não tinha esse DNA. Isso é verdade, né? Mas naquele momento era diferente porque o time do Santos já estava formado. O time estava formado. Tanto que até o Muricy fala, né, quando ele chega, né? Olha, que eu tenho que fazer um futebol pra frente. Ele sempre fala isso, né? Não conseguiu tanto, eu achei. Eu achei que o time do Santos era um pouquinho preso, aquele time da Libertadores, mas fomos campeões, né? E fizemos muitos gols também naquele ano também. Mas é só pra gente fazer um comparativo de técnicos que o Santos trouxe, que não tem nada a ver com o clube. Quer exemplos? Odair Hellmann, que mais? Paulo Turra, Kleber Xavier, Fábio Carilli. Fábio Carilli ainda trouxe resultados. Mas assim, resultados que deixavam a torcida ainda puto da forma que o time jogava. Você vê como é que são as coisas? O Santos empatou com o Atlético, gente. E a torcida do Santos gostou. Sabe? Às vezes a gente vê não só o resultado, claro, o resultado é importantíssimo. Isso é uma coisa óbvia. Isso é uma coisa óbvia. O resultado é importante. Mas a gente, o torcedor, vê o desempenho. Porque eu sempre falo aqui, o desempenho leva a grandes resultados. Porque só tendo resultado, chega uma hora que chega no limite. E quando o resultado não chega, a pressão é grande. Entendeu? Agora, você jogar só por resultado, eu acho que é muito, vamos dizer assim, para mim, embrionário, muito supérfluo. Eu acho que tem que ter desempenho, tem que ter treino. E o Santos tem feito isso com o Vojvoda e são treinos intensos, viu, gente? Apesar de estar sendo. Essa semana foi tudo em um período, mas muito intenso. Tá tendo tempo para trabalhar, ele tá sabendo aproveitar o tempo para trabalhar.
Kleber Xavier teve muito tempo para trabalhar e demonstrou que não tem capacidade nenhuma, teve capacidade nenhuma. E a gente já era uma tragédia anunciada. Foi uma tragédia muito grande, na verdade. Então, assim, o Vojvoda empolga muito. E esse jogo contra o São Paulo é um teste de fogo, porque é um clássico. O Santos que perdeu no primeiro turno para o São Paulo. O Santos está sem o Neymar. Tá? Sem o Neymar. Lembrando que o Vojvoda preparou esse time até quarta-feira com o Neymar. Mas o trabalho do técnico é esse. O técnico ele não pode só ter uma parte tática na mente. Eu acredito que ele tenha pensado no time também sem o Neymar. E o Roleiser deve jogar ali na vaga, que a dúvida era Roleiser e Vitor Hugo. Eu gosto desse meio campo. Vai ser Schmidt, vai ser Zé Rafael, vai ser Roleiser e vai ser Vitor Hugo. É um meio campo com qualidade, gente. É um meio campo que tem o passe, o passe como principal fundamento aí desse meio campo. Vendo os nomes. Gostei desse meio campo do Santos. Eu acho que vai dar muita liga. Eu tenho muita confiança que o Santos saia com a vitória domingo contra o São Paulo amanhã na Vila Belmiro, que não vendeu tantos ingressos. Aí tá com 9 mil, né? Parece que vendeu até 9 mil ingressos ontem, mas deve lotar a Vila até amanhã. Deve chegar a 12 mil, que é a capacidade ali máxima, né? Por causa das cadeiras, etc e tal. Mas enfim, o Vojvoda tem tudo para revolucionar e fazer com que esse time do Santos jogue. Porque faz muito tempo que a gente não via o time do Santos jogar como jogou contra o Atlético. O Santos parecia que estava jogando em casa contra o Atlético Mineiro de Sampaoli, na sua estreia. Impressionante. E que o Vojvoda consiga sua primeira vitória e o Santos chega a mais uma vitória e dá uma distanciada dessa parte de baixo da tabela, porque vamos ver aqui a tabela do Santos, a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Vamos ver como é que tá aqui, ó. O Brasileirão, o Santos está em 16º, tá na última linha ali da zona do rebaixamento. O Santos tem 23 jogos, tá? O Santos, não, 22 jogos o Santos tem, e o Santos tem 23 pontos. O Vitória, que é o primeiro da zona de rebaixamento, tem 23 jogos e 22 pontos, tá? O Juventude tem 21 pontos, Juventude que reagiu com o Thiago Carpini, tá? Tem aí 22 jogos também. O Fortaleza, que venceu a última partida, tem 18 pontos, tá? Com 22 jogos. Fortaleza que é de Martim Palermo. O Vasco da Gama tem 22 jogos, 23 pontos também, os mesmos pontos que o Santos. O Santos, vencendo o São Paulo e dependendo de resultados, pode chegar até a 13ª colocação. Por quê? Porque o Atlético Mineiro tem 25 e o Grêmio tem 25 pontos também. Então é muito importante o Santos vencer essa partida, porque se o Santos vence e o Vitória, por exemplo, tem um revés e o Juventude tem um revés, o Santos dá uma distanciada dessa parte de baixo da tabela. Por isso que a vitória é de suma importância para que o Santos possa esquecer um pouco dessa parte de baixo da tabela, que o Santos convive isso desde o começo do campeonato. O Vitória que joga hoje, tá, galera? Vitória que tem um jogo a mais, pega o Fluminense. O Fluminense não tá bem no Campeonato Brasileiro, não tá bem lá o Renato. Joga às 4 horas da tarde, tá? Se o Vitória vencer, pode passar o Santos aí já e deixar o Santos na zona de rebaixamento já nesse sábado, tá? O Juventude vai pegar o Mirassol amanhã em Mirassol, jogo duro pro Juventude, jogo muito duro pro Juventude, então jogo chave aqui, a gente também tem que torcer pros outros, viu, gente? É tentar o Fluminense conseguir uma vitória aí, tá? O Vasco da Gama pega o Flamengo, e aí complicado, tá? Quem mais que é direto nosso? Internacional pega o Grêmio no Beira-Rio, tá? E o Atlético Mineiro pega o Botafogo hoje às 18h30. Então assim, pessoal, para ser uma rodada perfeita, todos perdem aí, o Santos vence. E pode acontecer, tá? O Vasco pega o Flamengo, o Grêmio pega o Internacional, é um clássico Grenal, e o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro pega o Botafogo no Rio. Tá? O Botafogo vem de um empate contra o Mirassol, né? Então, assim, o Santos tem a faca e o queijo na mão para chegar à sua 7ª vitória no Campeonato Brasileiro. Vamos ter fé em Vojvoda. Essa é a palavra. Tá bom, galera? Obrigado aí. Vou pedir para vocês se inscreverem, dar o like, hypar o vídeo, que é muito importante. Tá bom? Tchau, galera!